Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chico Mineiro para realizar leitura do versículo da Bíblia. João 17. Jesus falou assim: Levanta os seus olhos ao céu, disse ao Pai: é a chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Eu gostaria, nesse momento, de cumprimentar o senhor Cláudio Roberto Colim, subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. É um prazer tê-lo em nossa casa. Quero cumprimentar também nosso querido prefeito, e normalmente nós convidamos para fazer uso, para ocupar lugar de destaque aqui na mesa diretora da casa, mas hoje o senhor está na condição de acadêmico do curso de Direito, mas dessa forma, em seu nome, eu quero cumprimentar os demais acadêmicos da 7ª fase de Direito, alunos da professora Aniele Xício Trevisan. Sejam bem-vindos a essa casa. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 21 de maio de 2019. Ofícios números 18, 19, 20 e 21 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, comunicando o sancionamento dos projetos de leis números 42, 39 e 38 de 2019 e projeto de lei complementar número 01 de 2018. Ofício da Escola Básica Municipal Benedito Terésio de Carvalho, em resposta ao requerimento 225/2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 15 de 2019, do Grupo Escolar Menino Jesus, em resposta ao requerimento 225 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 016 de 2019, da Escola Básica Evaldo Dranca, em resposta ao requerimento 225 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 6 de 2019, do Centro de Educação Infantil Rural Tecla Proust, em resposta ao requerimento número 225 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 36 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 213 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 27 de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta aos requerimentos número 302 de 2019, de autoria dos vereadores Paulinho Basílio, Camila Lima e Thelma Bley. Ofício número 323 de 2019 da Aresc, em resposta ao requerimento número 239 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 29767 de 2019 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, em resposta ao requerimento número 742 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 232 de 2019 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento 258 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 206 de 2019 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 222 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 128 de 2019, do deputado estadual Nazareno Martins, em resposta ao requerimento número 93 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 38 de 2019, da Secretaria Municipal de Administração, em resposta à indicação número 124 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Convite do Instituto IBCP para o curso sobre a implantação da ouvidoria.
Ofício número 39 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, prestando informações sobre os balancetes da Prefeitura e dos fundos, referente ao mês de abril de 2019. Ofício número 63 de 2019 da Ampla Norte, referente à discussão sobre a manutenção das rodovias estaduais. Ofício número 121 de 2019, de origem executiva, encaminhando o projeto em regime de urgência. Projeto de lei número 55 de 2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, e adota outras providências. Projeto de lei número 56 de 2019, que declara o Teatro da Paixão de Cristo patrimônio cultural e material de Canoinhas, de autoria dos edis Coronel Mário e Chico Mineiro. Ordem do dia para a segunda votação, projeto de lei número 35 de 2019, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas nos termos da Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Projeto de lei número 45 de 2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 52 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel e adota outras providências. Projeto de lei número 54 de 2019, que dispõe sobre permissão de uso de bem público e dá outras providências. Indicações. A indicação número 135 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, diretor do DETRACAN, a instalação de um redutor de velocidade na rua São José, próximo à Caixa d'Água. E a indicação número 136 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, diretor do DETRACAN, para que seja implantada uma rotatória no entroncamento das ruas São José, Evaldo Crens, Joaquim de Paula Vieira e Paulo Rores. Era isso que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, público aqui presente, alunos da 7ª fase de Direito, prefeito Alberto Passos, hoje como aluno, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. A respeito das minhas indicações, bom a presença também aqui do prefeito, solicitando essa rotatória, nessa bifurcação onde se entroncam 5 ruas, né? Ali está um perigo, aonde também é passagem de ônibus, ali onde eles entram na rua São José, na Frei Minandro Campos, que agora está o asfalto, eles cortam o caminho até o terminal rodoviário, né? Passando pela São José. Então, ali está um perigo. E também, a segunda indicação minha é a respeito do redutor de velocidade neste mesmo trajeto, a 50 metros antes dessa rotatória solicitada. Então, a gente pede encarecidamente para que o setor competente dê uma olhada para nós, prefeito, porque ali, para nós evitarmos uma tragédia, um caos maior, que seja feita então essa rotatória, então essa lombada. Também, talvez aqui não deu tempo de a casa confeccionar, eu solicitei um ponto de ônibus ali. Eu saio todos os dias, presidente, para trabalhar às 4h30 da madrugada. E todas as manhãs eu passo por aquele ponto ali, onde muitos funcionários da empresa Mille, Rigesa, ficam ali ao relento esperando o ônibus. Ali seria muito importante um ponto de ônibus. Já dessa com hoje, fazendo essa indicação verbal, a 4ª vez que eu solicito isso. Seria muito importante ali para que eles não ficassem a relento de chuva, muitas vezes, frio, neblina, esperando o ônibus para ir trabalhar. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, vereadoras Camila e Thelma, nobres colegas vereadores,
os estudantes da 7ª fase de Direito, né, incluindo aí o nosso prefeito Beto Passos, os canoienses que nos prestigiam, os internautas. Muito boa noite. Eu gostaria de fazer comentário em relação à questão dos pontos de ônibus. Não foi lido aqui no expediente, mas eu já recebi a resposta, que no momento não há dotação orçamentária e que será incluído para os futuros projetos. E também uma das respostas que veio aqui da Secretaria de Planejamento é que eu fiz uma solicitação e foi aprovada por todos os edis, estudando a questão do reperfilamento, algo para a Rua Major Vieira, ali da Praça do Banco do Brasil até a Abrão Mussi, lá em cima. Foi feito um estudo, veio a resposta que foi feito um estudo de carga e que não é possível reperfilamento, mas que foi colocado em demanda de projetos para futura pavimentação, porque, de fato, aquele trecho ali está bem complicado. Mas gostaria de ler aqui também o ofício que veio do deputado Nazareno Martins, que nessa casa nós enviamos requerimento para os 40 deputados estaduais, pedindo que todos interferissem junto ao governo do Estado de Santa Catarina, prefeito Beto Passos, para que repassassem os valores do Hospital Santa Cruz, da famosa porta de entrada. O deputado Nazareno Martins respondeu os seguintes termos: em atendimento ao ofício 93/2019, encaminhado pela Câmara de Vereadores de Canoinhas, foi realizado o pedido de informação número 63 em anexo. Ele não está aqui, então eu não posso saber exatamente. Ato contínuo, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, respondeu que o município de Canoinhas está sob gestão plena de assistência, sendo responsável por suas ações e políticas de saúde, e que o Estado repassa ao município o valor de R$100 mil a título de incentivo, não mencionando qualquer valor em aberto, tampouco a existência de outros repasses ou convênios. Desta forma, para melhor atendê-lo, solicitamos que nos seja encaminhado quais são os valores que estão pendentes, bem como cópias de eventuais convênios, contratos que os originou. Sem mais para o momento. Enfim, mas ao menos um nos respondeu até agora. Não sei os demais. Mas, diante das informações aqui, a gente pode buscar outras informações e, quem sabe, a gente consiga gestionar para que os valores sejam efetivamente repassados ao nosso hospital, porque é de direito, o serviço foi prestado e nós queremos que a instituição continue nos atendendo com a capacidade técnica e com a qualidade de bons serviços que sempre nos atendeu desde sempre em nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Vereadora Norma, eu havia solicitado à assessoria legislativa que fizesse uma compilação de todas as respostas dos requerimentos que foram enviados aos deputados estaduais nas várias demandas e aos deputados federais. Porque, vereador Paulo Glinski, não basta chegar a essa casa ou apenas para a leitura aqui do plenário, do ofício, mas nós temos que ter o conhecimento do teor. Então, eu quero reiterar a minha solicitação, aliás, a minha determinação à assessoria legislativa que possibilite a cada vereador ter o conhecimento dessas respostas. Nós estamos até o dia de ontem, né, nós já aprovamos 417 requerimentos, entre aqueles que foram enviados para os deputados, para os senadores, enfim. E é óbvio que a gente vai ter uma dificuldade, né, de ter o conhecimento de todos, mas aqueles vereadores que assim o desejarem, para facilitar o conhecimento desse teor, é que eu fiz essa determinação para que seja entregue a cada vereador cópia, né, e aí ainda mais. Quando foi encaminhado o requerimento para a questão da saúde, que sejam colocados todos juntos as respostas relacionadas, por exemplo, ao Hospital Santa Cruz. Quando for outra demanda, todas anexadas juntas para facilitar a leitura e o conhecimento dos senhores vereadores. Mais um vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Sim, o vereador Coronel Mário. Com a palavra, o vereador Coronel Mário.
Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa. De uma maneira especial, cumprimento o senhor prefeito municipal, Gilberto dos Passos. E de uma maneira muito especial e carinhosa, cumprimento o coronel Cláudio Roberto Coglin, ele que é meu contemporâneo de academia nos idos de 1983, 84, e que hoje é o nosso subcomandante-geral da Polícia Militar. Coglin, seja bem-vindo, a Canoinhas. Já nós falávamos muito quando nas nossas caminhadas na beira-mar, quando trabalhávamos juntos sobre Canoinhas, você falava sobre o Blumenau. Eu falava que eu defendia muito o município, que eu era muito bairrista, e o coronel Coglin sempre brincava comigo, né, que ele sempre colocava que a melhor e maior terra do mundo era Canoinhas. Mas seja bem-vindo, Coglin, você que vai presidir as passagens de comando amanhã do 3º Batalhão de Polícia Militar e também da 1ª Companhia de Polícia Militar do município de Porto União. É um prazer ter você junto a esta Casa Legislativa. Senhores e senhoras acadêmicos de Direito, comunidade presente nesta sessão, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. De uma maneira bastante breve, eu gostaria de repassar, senhores edis e a nossa comunidade, que eu e o vereador Chico Mineiro protocolamos o projeto de lei 56/2018, que declara, senhor prefeito, o nosso Teatro da Paixão de Cristo, patrimônio cultural imaterial de Canoinhas. No seu artigo 1º da presente lei, fica declarado o Teatro Vida, Morte, Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo, realizado anualmente na localidade de Sal da Água Verde, como patrimônio cultural imaterial do município de Canoinhas, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Eu só gostaria de brevemente justificar o porquê do projeto. Como membro da Academia de Letras do Brasil Canoinhas, nós estaremos formulando alguns projetos de interesse comunitário, senhor prefeito, principalmente com relação à mudança da Lei Rouanet. Então, todos os anos, a comunidade de Sal da Água Verde recorre à Prefeitura Municipal, porque todo o trabalho é voluntário, né, para angariar recursos no sentido de promover esse espetáculo. Então, senhores edis, me permitam rapidamente fazer a leitura de tópicos da justificativa. A presente propositura tem por objetivo declarar Teatro Vida, Morte, Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo, realizado anualmente na localidade do Sal da Água Verde, com patrimônio cultural e material do município de Canoinhas. Todos os grupos que são declarados patrimônio imaterial de um município facilita a captação de recursos junto à Lei Rouanet. Dentre os artigos, eu busquei estudar essa viabilidade de captação. O evento, realizado há mais de 16 anos, atrai anualmente milhares de pessoas para a celebração da Semana Santa, sendo realizado, em sua maioria, por agricultores da Associação de Moradores do bairro Sal da Água Verde. Em torno de 250 pessoas, né, de forma voluntária, com peculiaridade da própria comunidade, inclusive na questão da gravação de áudios, tem toda uma peculiaridade específica, a vereadora Norma. Realmente é algo muito interessante. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, eu gostaria de convidar a conhecer. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, além das outras formas de preservação. Os bens culturais de natureza imaterial se referem àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestem em saberes, ofícios e modo de fazer, de celebrações e formas através de formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais e coletivas. Esses artigos da nossa Constituição autorizam o poder público a reconhecer e incluir em seu patrimônio a ser preservado seus bens culturais que sejam referência na memória dos cidadãos, inclusive por serem constitutivos de sua identidade.
O patrimônio cultural é transmitido de geração a geração, sendo constantemente criado e recriado pelos atores sociais, seus grupos, comunidades, promovendo o respeito e principalmente a diversidade cultural. É importante frisar, como eu falei, que passa de geração em geração. O vereador Chico, nós tivemos esse ano prestigiando, o prefeito também estava lá, quando o atual coordenador do teatro, de uma maneira muito emocionada, né, falou que coordenações anteriores era o pai dele que naquele ano tinha partido para o plano espiritual e que ele estava assumindo a coordenação do teatro. Existe uma área, e talvez seja um pouco ousadia de minha parte, Coronel Coughlin, falar que é o maior teatro a céu aberto de Santa Catarina, mas tem uma área de 48 mil metros quadrados, em torno disso, 2 alqueires, tá? E lá atrai um público de 5 a 7 mil pessoas para assistir, não só de Canoinhas, como de toda a região do Planalto Norte catarinense. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconhece a questão da salvaguarda do patrimônio cultural, cuja definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a salvaguarda do patrimônio cultural, principalmente imaterial, ratificada pelo Brasil desde 2006. Ao propor essa ferramenta legislativa, visamos a preservação, eu e o vereador Chico Mineiro, que tem uma ligação muito forte com aquela comunidade, e a promoção de tão importante evento no nosso município e região. Ante o exposto, eu fico no aguardo e apreciação com parecer favoráveis dos senhores edis nas comissões e aprovação em plenário. Agradeço a atenção dos senhoras e senhores. Boa noite, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não. Nesse momento, quero convidar o vice-presidente dessa casa para assumir os trabalhos, para que eu possa rapidamente fazer uso da tribuna. Presidente vereador Vilmar Sidowski, quero cumprimentar a vereadora Norma, a vereadora Camila e a vereadora Thelma, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar mais uma vez aqui os acadêmicos da 7ª fase de Direito, cumprimentar a comunidade que se faz presente. Eu faço uso da tribuna hoje, vereador Paulo Glinski, porque, no meu ponto de vista, é um dia histórico. Por que um dia histórico? Porque é de conhecimento dos senhores e das senhoras vereadoras que, desde o ano passado, há uma comissão formada que está tratando da revisão do Estatuto do Servidor, uma lei de 1990, que é composta pelo Executivo, através do seu prefeito, da procuradora do município, de servidores efetivos das secretarias de Saúde, Educação e Administração. É composta por membros do sindicato, por membros do ICEPREV, e da qual eu também faço parte, representando a Câmara de Vereadores. Essa comissão tem se reunido todas as terças-feiras, vereador Chico Mineiro. Normalmente entre 2 horas e meia de estudo, que são muitos pontos a serem analisados, muitos capítulos, e como já havia dito, por ser uma lei de 1990, há outras leis, né, que ao longo do tempo foram aprovadas, que nesse momento precisam que esse estatuto seja adequado. E entre outras análises que foram feitas, outras propostas que serão encaminhadas a essa casa, e aí é que eu fiz referência a esse dia importante, vereador Paulo Glinski, porque no ano de 2007, 2008, chegou a essa casa e nós aprovamos, a Câmara aprovou, que a partir daquele momento, prefeito Beto Passos, os novos servidores que prestassem concurso público não teriam mais direito à licença-prêmio e ao triênio.
Eu sei que naquele momento não estávamos tirando o direito de ninguém. Não, porque eram futuros. Porém, ocorre que com essa questão da não possibilidade do servidor ter direito ao triênio, fez com que houvesse dois regimes aqui na prefeitura, os que têm direito, como eu, que sou servidor, vereadora Thelma, a anterior, a 2008, e aqueles, né, que prestaram concurso público depois. E isso acabou fazendo com que as pessoas e os nossos servidores, de certa forma, se desmotivassem. E foi feito estudos de lá para cá, tentando reintegrar, e no dia de hoje, essa é a minha fala, nós tivemos nessa importante reunião, ficou definida que quando chegar essa casa, vereador Paulo Glinski, o projeto de lei, depois de ter sido completado essa revisão, virá essa casa a possibilidade desses servidores terem novamente o direito, ou não é terem novamente, porque nunca perderam pelo fato, né, de que quando prestaram um concurso público no seu edital, não previa o triênio. Mas a partir de agora vão poder perceber. E eu falo isso com alegria porque eu represento essa casa de leis. Eu sou um dos membros da comissão que representa o Legislativo, senhor prefeito. Então, é uma conquista para os servidores. Serão mais de 600 servidores que terão direito a esse triênio. Se nós percebermos, vereador Chico, o senhor que já foi secretário de obras, muitos dos servidores daquela secretaria, por conta de novo concurso, eles tinham o triênio, tiveram que pedir demissão, e na sua nova posse não os tem mais essa condição, que agora vai ter. Então, quem vai ser beneficiado? Principalmente até os servidores que ganham menos. Vai resgatar essa motivação, prefeito. E a minha fala é no sentido de que essa Câmara teve uma participação importante. Primeiro na proposta, e muito mais importante ainda na sua aprovação, e eu creio, vereador Demilson, que essa Câmara vai aprovar por unanimidade que os servidores tenham de volta essa condição. Hoje, quem conversou com esses servidores que prestaram concurso após 2008, tem visto nos seus rostos uma alegria enorme. Mas para uns vai representar 6%, para outros 12%, para outros no máximo 18%, mas vai representar uma condição no futuro de ter um resgate do salário. Em 1998, o motorista recebia 3,6 salário mínimo como base, salário base. Hoje recebe 1,5. Por que isso? Porque o salário mínimo aumentou acima da inflação e o servidor acabou achatando seu salário. E esse triênio é uma possibilidade de que diminua esse achatamento. E eu entendo que o servidor público, embora lá no passado se ganhasse bem, ou se ganhava razoavelmente bem, um agente administrativo chegava a ganhar 8 salários mínimos. Hoje ganha 2 pontos alguma coisa, como salário base. Mas é culpa do executivo? Não, não é isso. É a culpa de que a forma que foi colocado, como, por exemplo, essa recomposição, né, que era dada apenas à inflação e o salário mínimo era acima da inflação, fez que ocorresse isso. Eu sei que algumas pessoas estavam até criticando essa boa notícia, essa grande notícia. Essa grande notícia porque o servidor vai receber um aumento de salário. Não é uma valorização do servidor público. Porque quem gosta, para o servidor público, ele tem, o nome já diz, servidor público. E para servir, ele tem que ser bem remunerado. E essa é uma condição de repor esse salário. E eu já falava que algumas condições, embora eu seja servidor público, eu não concordo. E eu tenho esse direito de divergir. Por exemplo, a estabilidade, vereador Coronel Mário, ela não beneficia o bom. Por que não? Porque o bom iria ficar lá de qualquer forma. O bom servidor, aquele que presta um excelente serviço
vereadora Norma, ia permanecer no serviço público independente da troca de governo. Ela beneficia, infelizmente, aquele que não é tão bom ou que não é bom. Porque aquele servidor que no final do mês, um exemplo que é a minha categoria, que cuida do seu veículo, que transporta o paciente com carinho, com cuidado, no final do mês ele ganha X. E aquele também motorista, como eu, que no final do mês, que durante o mês não cuidou do seu veículo, causando dano, que não cuidou do paciente, no final do mês, vereador Paulinho, ganha o quê? O mesmo X. Essa é uma situação que precisava ser mudada. Infelizmente, as coisas não são como a gente gostaria. Vereador Chico Mineiro, ontem Vossa Excelência falava do mercado público e nós tivemos uma notícia, né, de que foi feita uma nova licitação, né, para que seja finalmente concluído o serviço do mercado público. A empresa que foi contratada, o que falávamos ontem? Que a questão está na lei. A lei diz que para ganhar uma obra é o menor preço. Esse é um dos requisitos, o menor preço. Mas a lei está equivocada, porque não é uma questão do menor preço, deveria ser a qualidade. E aí na disputa, e aí eu falava isso ontem, quero reiterar hoje a minha fala, de que a empresa que é gerida por um profissional sério, ele vai até um limite, porque ela precisa ter lucro, vereador Vilmar. O senhor que é comerciante, né, que lida nisso, o senhor sabe que é empreendedor, o senhor sabe que o senhor precisa ter lucro para manter a empresa. Mas tem alguns que eu não sei por qual razão vêm aqui sabendo que vai dar prejuízo e não estão preocupados com isso. Parece que, olha, vai acontecer um milagre aqui nessa prefeitura ou naquela prefeitura, nós estamos falando da prefeitura do município de Canoas, em qualquer município, e que alguém depois vai fazer um milagre de aumentar o preço. Isso não é possível, né? Não é inadmissível. Tinha que mudar a lei, vereador Paulo Glins, que o senhor que é operador do direito, teria que mudar essa lei para dizer, olha, um dos quesitos é o menor preço, mas a outra é a qualidade, outra é cumprimento do prazo para a entrega da obra. Falávamos hoje nos microfones da 98, uma alegria, existem dois momentos do gestor público. A primeira alegria ao conseguir o recurso para a obra. Conseguimos o recurso para fazer a pavimentação na rua Júlio Budante Neto. E a outra maior alegria vai ser o dia que daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, concluir a obra. Quando a população já depois de tanto sofrimento, tanto prejuízo, né, vai poder acessar a um equipamento, a uma obra que vai atender a sua necessidade. Então, a lei precisa mudar também nesse ponto, né? Além das reformas políticas que precisam ser feitas, a reforma tributária, essa também é uma lei que precisaria ter um olhar diferente, um olhar diferenciado, né, do nosso governo federal, da Câmara Federal, para alterar essa questão, para que possa ser bem utilizado o dinheiro público, que a hora que, no primeiro momento, a alegria do prefeito, eu consegui o recurso, que em 6 meses ou em 1 ano, conforme rege o contrato, a obra possa ser concluída com qualidade. Então, para encerrar minha fala, eu quero aqui agradecer a presença dos nossos acadêmicos. E, prefeito, em nome dos servidores do município de Canoinhas, o senhor leve meu abraço a toda a comissão que está estudando, que possibilitou, porque não é apenas uma vontade, foi vista a condição financeira, orçamentária e financeira, que vai possibilitar que os nossos servidores tenham essa questão do triênio. E eu tenho certeza, conhecendo os meus colegas vereadores, que quando chegar até essa casa, esse projeto vai ter celeridade e vai ser aprovado, porque certamente vai beneficiar a população de Canoinhas. Porque a partir do momento em que o servidor for bem remunerado, ele vai atender com carinho e com responsabilidade nossos servidores. Com a palavra, vereador Paulo Glins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, prefeito municipal, acadêmicos de direito, internautas, membros da imprensa. Senhor presidente, nem seria para fazer uma parte, mas até utilizar esse momento aqui para colocar a minha opinião sobre o assunto, até porque se eu for falar depois nas explicações pessoais vai ficar um pouco fora
do contexto, e também não seria nem para polemizar e nem para criar o debate nesse momento, mas para fazer uma colocação dentro da linha que Vossa Excelência coloca. Quando aprovamos em 2007 ou 2008, se não me falha a memória, a questão da retirada do triênio para os futuros servidores públicos, para aqueles que ingressassem no concurso a partir daquela legislação, o que foi nos colocado, e Vossa Excelência participou das reuniões, o que nos foi colocado muito claramente é que o Executivo iria elaborar, prefeito, um plano de cargos e salários que pudesse premiar o bom servidor e dar a ele uma possibilidade de crescimento na carreira. Por quê? Porque nós tínhamos inicialmente o quinquênio, triênio, lá do Estatuto de 1990, e havia a reclamação, de uma forma geral, de que bastava atingir o lapso temporal de 3 anos, ou num determinado momento foram 5, para que pudesse ter o mesmo patamar ali de recebimento de um percentual. Para o bom servidor e para o servidor que não era tão bom na sua atividade. E esse fator seria um fator, na época discutido, vereador Célio, estou mencionando que foi o debate na época, e esse fator seria um fator desmotivador para alguns, porque aquele que trabalhava de forma exemplar iria receber o exato mesmo percentual do que aquele que talvez não desempenhasse a contento o seu trabalho. Então, quando veio esse projeto de lei na época, nós tivemos o debate nesse sentido. Houve a concordância da Câmara na época de extinguir o triênio para os futuros servidores, com a promessa de que viria para a Câmara de Vereadores a criação, então, desse plano de cargos e salários que permitisse, mediante uma avaliação que o Executivo iria fazer, que aquele servidor fosse progredindo dentro do seu cargo, através de letras, o A, o B, o C, o de níveis, e ele teria, assim, depois de uma avaliação, depois de verificado o seu trabalho no dia a dia, num determinado período, por uma comissão composta por funcionários efetivos, ele iria, então, progredir na sua carreira. E lá, num determinado momento, ele ia ter um ganho salarial maior pelo seu desempenho, pela sua qualificação, enfim, pela sua atividade, do que aquele que veio bater o cartão e fazer de conta, muitas vezes, que trabalhava, que são poucos, mas todos nós sabemos que nós tivemos sempre problemas com funcionários que a estabilidade não permitiu mandar embora, e que a nossa inoperância administrativa não permitiu, muitas vezes, avaliar corretamente lá no momento do estágio probatório e outras situações. Esse foi a razão que levou a ter, na época, a extinção do triênio. E por essa extinção, os vereadores da época, entre eles eu e Vossa Excelência, embora eu não me recorde se Vossa Excelência naquele momento estava na votação, mas nós sofremos um questionamento muito grande nos anos seguintes, em razão de funcionários. Olha, agora uns têm triênio, outros não têm. Vocês aprovaram a lei e não houve a questão do plano de cargos e salários. Bom, se de 2008 para cá não se conseguiu implementar um plano de cargos e salários, não há outra alternativa senão retornar ao triênio. Até porque, se é algo tão simples de fazer, é algo tão fácil de fazer, acredito que não. Tivemos prefeitos competentes, jurídicos competentes dentro da prefeitura, secretários de administração imbuídos de boa vontade, mas em razão da extensão funcional do município. Nós falamos de diversas áreas, de obras à educação, da saúde ao administrativo, várias áreas. Então, com certeza, houve uma dificuldade. Não restando outra alternativa, não há porquê termos, como Vossa Excelência menciona, duas classes diferentes de servidores públicos. Se fosse possível implementar o plano de carreira com a possibilidade da progressão para os bons funcionários, eu seguiria nesse caminho. É um projeto que teria que vir do Executivo e que a gente está, desde 2008, estudando maneiras e não se entendeu uma forma correta de viabilizar. Não sendo possível isso,
o caminho que tem, de fato, é a aprovação do triênio. Eu só queria fazer uma menção rápida, e concordando com o que Vossa Excelência já mencionou, porque hoje divulgou, teve uma divulgação, que foi instituído novamente o triênio para os servidores públicos. Hoje, se pegarem aí os nossos sites, aí vai ver uma matéria lá. Implementado novamente o triênio para o servidor público municipal. Só precisa ir para a Câmara. Mais ou menos é assim o que está a matéria, só para colocar. Não sei a fonte, não sei se do Executivo, do Legislativo, ou do sindicato, ou de quem estava na reunião, ou do que foi falado para a imprensa. Mas depois, se alguém tiver a matéria aí, pode fazer a leitura. Se eu estiver equivocado, peço desculpas. Mas a matéria dá uma impressão assim, olha, está resolvido, já foi dado, só tem que ir para a Câmara. E eu quero voltar aqui naquela questão que eu coloquei sobre a questão do plano diretor, que está aqui na Câmara, que nós tivemos aquela reunião ontem muito, muito importante com o prefeito municipal, a procuradora, o secretário de Planejamento, onde foi esclarecido a situação, onde foi clareada a situação, e que nós vai vir o pedido de arquivamento do projeto, de retirada do projeto. Mas eu fiz uma menção aqui, prefeito, naquele dia que a gente debateu sobre essa questão, sobre o projeto do 3 de maio. Nós temos um projeto aqui na Câmara que extingue o feriado do 3 de maio. Os acadêmicos de direito que estão aqui, que vão operar o direito no futuro como advogados, juízes, promotores, delegados, enfim, vão seguir a vida na carreira, eles, quando tiverem para analisar um fato, eles vão dizer, mas tem uma lei que determina essa situação? Tem, está aqui. Tem a lei determina tal situação, a gente vai seguir o que a lei manda. Agora, se alguém chegar para um juiz e falar, viu, tem um projeto de lei lá no Congresso, ele não pode condenar ninguém com base naquilo. Essa lei não nasceu. Eu até usei o exemplo aquele dia. É uma criança que não nasceu ainda, que alguém está querendo que ela já seja padrinho de alguém que já tem uma certa idade. Espera a criança nascer. Então, eu estou colocando esse exemplo porque, pro funcionalismo que está aguardando, como Vossa Excelência falou, para alguns é 3, para outros é 6, para outros é 12, podendo chegar a 18. Acho que 18, não sei se alguém chegaria ainda, vai ser só mais adiante na carreira, né? Mas não, 18. Mas vamos imaginar. 12, 18. Mas vamos imaginar. Hoje é dia 21 de maio, data histórica, como Vossa Excelência coloca. A folha de pagamento roda, com certeza, amanhã ou depois da manhã, para ser no final do mês. O servidor olha hoje e diz, olha, já está resolvido? Já tenho 3%, tenho 6% a mais? Só depende da Câmara. Como vem alguns comerciantes e dizem aqui, só depende da Câmara para acabar o 3 de maio. E como vem alguns comerciários dizem, só depende de vocês manter o 3 de maio. Então, eu quero fazer essa colocação porque a Câmara, e Vossa Excelência conhecedor muito mais que eu, a Câmara e essa legislatura tem imprimido uma celeridade muito forte em cima dos projetos. Projetos que chegam para leitura, são analisados nas comissões, inclusive, se Vossa Excelência me permitir, convidar os acadêmicos para as nossas reuniões das comissões, segundas-feiras, das 18 às 19 horas. Ali se analisa se o projeto é constitucional ou não, se é permitido a admissibilidade daquele projeto para que ele venha para o plenário para ser debatido depois. É uma questão muito interessante para vocês. Mas a Câmara tem sido muito célere. Agora, de repente, com a expectativa, e não estou falando que a expectativa foi de Vossa Excelência, nem do prefeito, nem de ninguém aqui, mas eu estou falando que é o que está circulando. Se eu sou um funcionário, abro aí um site de notícias e vejo, olha, vai ter o triênio, eu já tenho 12 anos aí de atividade, vou ter mais X%, e a folha de pagamento vai rodar mês que vem, se ela não vir, vai ser uma decepção. E a Câmara, inclusive, que vai ter que analisar, embora da maneira mais rápida possível, mas pode ser que analise para rodar na próxima folha, mas pode ser que não consiga analisar, pode ser que algum vereador tenha dúvida, que eu particularmente não tenho. Já adianto aqui meu voto favorável, mas só quero fazer essa colocação porque, de repente, se cria novamente de uma grande notícia importante, de uma forma de criar novamente uma justiça funcional, equacionar ali as duas classes distintas que hoje existem e que não foram criadas com essa finalidade.
mas de repente cria uma expectativa, olha, mas estava lá na Câmara, era só a Câmara aprovar. Mas a Câmara tem que analisar, debater, tem a sua responsabilidade, tem a responsabilidade do voto, tem a responsabilidade de ser cobrada, vereadora Camila, como nós fomos cobrados por muito tempo quando extinguimos, acreditando que viria o plano de cargos e salário. Vamos ser cobrados pelos servidores? Não. Os servidores vão entender, vão agradecer e vai ser bom. Mas talvez por uma parcela da comunidade, que vai nos cobrar. Como é que vocês aprovaram? Vocês analisaram a questão do impacto orçamentário e financeiro? Vocês levaram em conta a questão da questão previdenciária futura? Tudo isso, Vossas Excelências vão analisar antes de votar. Isso pode ser clareado na mente de cada um para a semana que vem, mas pode ser que alguém entenda que tem que analisar um pouco melhor. Então, eu queria fazer só essa menção, que, da minha parte, com certeza da comissão que fazemos parte, vai ser analisado no mais rápido momento possível, mas que não crie expectativa que seja, de repente, a Câmara emita uma nota oficial, que ela tenha, inclusive, o prazo que ela tem para analisar, para não criar uma falsa expectativa de algo acontecer já para a folha de pagamento que será paga no final do mês. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski, agradeço a sua enorme contribuição e até para esclarecer, né, a questão que acabou originando tudo isso, né, lá no passado. Embora naquele momento eu votei contrário, né, mas eu me dava o direito de votar contrário, como alguns que votaram favoráveis e aqueles que não. Mas por conta, e aí eu concordo com toda a sua fala, mas por conta disso tudo é que eu fiz questão de usar da tribuna. Primeiro, e o senhor não ouviu eu afirmar aqui, né, por isso que o senhor fez sua fala, o senhor não viu eu afirmar aqui que isso já está definido. Faz parte da revisão e um dos itens, né, que virá, e eu digo, vereador Paulo Glinski, eu espero que esse projeto possa chegar a essa casa lá por outubro, novembro, né, porque há muita coisa a ser revisada. Né, então, a interpretação do texto da matéria, né, não fui eu que escrevi a matéria. Por isso que fiz questão de vir a essa casa aqui dizer que, como membro da comissão, um dos itens, vereador presidente Filmar, é a questão de que será possibilitado aos servidores o triênio. Esse é um deles, mas há outras propostas que virão junto nessa revisão, né, como a questão da adequação da insalubridade, que hoje são valores 10%, 15%, 20%. A lei maior diz que não são esses os índices. Algumas outras mudanças que carecem serem feitas e que virão. E por isso que eu fiz uso da tribuna, para primeiro deixar muito claro, há uma proposta, há uma revisão sendo feita, com a sua conclusão, que pode demandar de 6, 8 semanas, 10 semanas, né? E essa comissão, ela, entre outros fatos, ou entre outras questões que ela analisa, é a questão orçamentária. Isso tem que ficar muito claro, né, vereador Paulo Glinski, porque não adianta trazer aqui uma possibilidade que não há condição financeira de pagar, orçamentária e financeira. Esse estudo foi feito pela contabilidade, e aí essa comissão tem membros da contabilidade, tem membros da Secretaria de Administração, né, são dados, são números. Uma coisa é a nossa vontade, outra é a condição de ser dada. Nesse momento há essa condição, segundo a análise feita. Né, e viram outras propostas ainda, né, até a conclusão do estudo. E eu espero que essa proposta chegue nessa casa, vereador Paulo Glinski, setembro, outubro, novembro, que nós tenhamos aprovado até o final do ano. E isso está sendo colocado de maneira muito clara aos servidores interessados, né? Isso está sendo muito claro. O que me alegra, e aí é essa fala que eu quero reiterar, que lá no passado nós tivemos, por exemplo, o secretário de administração que pegava uma planilha, dizia que era aquela e pronto, e o servidor tinha que acreditar, e o vereador também tinha, como o senhor mesmo disse. O senhor também, quando votou aquele projeto de lei, o senhor acreditou em algo que foi colocado lá no passado. E o senhor sabe que isso é verdade? Né? Então, pelo menos hoje é motivo de se comemorar isso.
né, que os números que estão ali, ninguém está escondendo nada. Né? Então, essa comissão está tendo a responsabilidade de enviar um projeto de lei para análise dessa casa, com condições reais de ser aprovado e com condições de ser aplicado, e não apenas num primeiro momento, né? No ano que vem, no outro ano, etc, etc. Né? Então, essa é por isso o motivo da minha comemoração. E eu quero, e amanhã eu vou fazer questão de que essa matéria que foi tratada hoje aqui seja colocada dessa forma que eu estou dizendo aqui. Né? Mas, como servidor público que sou, como alguém que penou, vereador Paulo Glinski, pelo não envio desse projeto, como o senhor falou, hoje é motivo para que eu possa comemorar. Hoje é motivo, sim. Né? Então, a gente esperava, foi feito um estudo, prefeito Beto Passos, com os servidores efetivos na época que foram engavetados. Então, naquele momento, sim, foi colocado lá uma falsa expectativa para o servidor público. Naquele momento foi. Lá no passado foi. Né? Então, por isso que eu faço questão de fazer uso dessa tribuna, né? E digo que 21 de maio, para mim, é um dia para se comemorar com os nossos servidores públicos. Muito obrigado pela atenção. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente, a ordem do dia, me perdoe. Coloco... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, internautas, os acadêmicos que nos prestigiam hoje, nosso prefeito Beto Passos, Ildemar, Maria, enfim, a todos que nos prestigiam nessa noite. Senhor presidente, o projeto de lei 52, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bens móveis e adota as providências, esse projeto, eu gostaria de colocar em deliberação do plenário, e a gente, durante a tarde de hoje, a gente conversou sobre esse projeto, e a gente entendeu que deveríamos conversar mais um pouquinho sobre ele, tem mais alguns entendimentos. Até dentro daquela fala do próprio vereador Paulo Glinski, que os projetos vêm, a gente aqui analisa muito, né? A gente faz uma leitura, uma segunda leitura, uma terceira leitura, pede para que o jurídico faça a sua análise e dê os seus pareceres. Então, ainda está pairando alguma dúvida com relação a ele. A importância dele, o caminho que ele deve ser tomado e que ele deve ser aprovado da maneira correta, com toda a certeza. Talvez alguma adequação, alguma emenda ou alguma coisa nesse sentido. Se assim, no decorrer da semana, a gente entender da forma mais correta e que ele venha realmente atender aquilo que é o objetivo dele. E, com toda certeza, se ele não estiver dentro dos moldes, nós vamos adequar para que ele aconteça. Então, se o senhor presidente puder colocar em deliberação a retirada dele no dia de hoje e que nós voltamos essa matéria, então, daí na segunda-feira para a votação, já aí com ele definitivamente superentendido e que ele realmente vá atender aquilo do qual ele se propõe. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Eu não recordo desse projeto de lei. Poderia esclarecer para nós qual seria esse projeto? O que adota esse ceder o uso? Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel e adota outras providências. É a cessão de uso de uma área de 800 metros em favor da Tecnibombas União Serviço de Bombas Injetoras. Esse projeto de lei, quando foi feita a cessão de uso, no ano de 2000, me ajude aqui, 2004? Senhor presidente, ele iniciou em 92. Ele iniciou em 92, aí 97, depois 97, outra, né? 2005, 2015 e agora ele está novamente. Então, as interpretações aí
houve desmembramentos de área, várias situações das quais a gente começou a fazer avaliação, por isso que chegou nesse ponto. Mas o projeto é interessante, realmente a empresa tem essa necessidade, a empresa está trabalhando e nós temos que só cuidar para que, de repente, não se cometa algum equívoco durante o projeto. Por isso que é o nosso cuidado, a nossa atenção com isso. Como será, com toda certeza, o projeto lá na frente também, que virá 2 servidores públicos, o projeto ao qual o senhor já mencionou aí. Quero aproveitar aqui a presença dos nossos acadêmicos e dizer que a Câmara ela é composta por 10 vereadores, tem a mesa diretora, e há também 3 comissões que analisam, né, quando o projeto, a assessoria legislativa recebe o projeto, encaminha para a leitura, depois a leitura é encaminhada para as comissões. E 3 vereadores compõem a Comissão de Justiça e Redação, que analisa a questão da constitucionalidade, se é admissível com relação, se atende à Constituição. Há uma outra comissão de orçamento e fiscalização, quando se trata de matéria tributária, né, financeira. Então, cabe a essa outra comissão fazer análise. E ainda há uma terceira comissão de desenvolvimento municipal, quando trata de matérias afins. Cabe a essas comissões a fazer a análise do projeto de lei com relação a essa situação. Para quê? Para que, quando chega ao plenário para discussão e votação, ele esteja adequado, né, à questão da lei ou dirimido quaisquer outras dúvidas. Daí o convite feito pelo vereador Paulo Glinski, que as comissões se reúnem nas segundas-feiras, às 18 horas, para análise desses projetos. Daí o convite do vereador Paulo Glinski, que os acadêmicos que pretenderem acompanhar essa reunião das comissões possam participar. Então, por isso que o vereador Vilmar, né, com uma análise mais profunda do projeto, pede a retirada da ordem, né, de hoje, da votação de hoje, esse projeto, para que busque maiores informações, para que não paire dúvida, para que os demais vereadores possam, então, de maneira tranquila, poder analisar o projeto. Eu quero colocar em deliberação, então, do plenário, a solicitação do vereador Vilmar pela retirada da ordem do dia de hoje do projeto de lei 52/2019. Está em discussão? Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam a retirada permaneçam como se encontram. Está aprovada a retirada do projeto de lei 52/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel e adota outras providências. Coloco em segunda discussão projeto de lei 45/2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências, um cargo de enfermeiro e um cargo técnico de enfermagem. Artigo 1º. Ficam criados os seguintes cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal: um cargo de enfermeiro vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais e com vencimento de R$ 3.164,53. E um cargo de técnico em enfermagem vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais e com vencimento de R$ 2.262,18. Parágrafo único. Os cargos públicos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo são de provimento mediante aprovação em hábil concurso público e serão regidas pela Lei Municipal 2.305 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 45/2019. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 35/2019, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas nos termos da Lei Federal 11.340, de 7/8/2006, Lei Maria da Penha. Está em discussão.
Esse projeto de lei é de autoria do vereador Paulinho Basílio e do vereador Coronel Mário. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, as vereadoras Thelma, Norma e Camila. Cumprimento especial aos acadêmicos de Direito da 7ª fase, né, quase na reta final também, graças a Deus, acho que agora vai. A gente no final fica rezando já para dar tudo certo, né? Boa noite aos demais canoenses, internautas. Senhor presidente, de maneira bem rápida, né? Já está em segunda votação e também temos que aproveitar aqui a presença do prefeito para tentar sensibilizar ele de sancionar esse projeto, porque é um projeto que eu e o vereador Coronel Mário percebemos até a nível de Brasil, o país está tomando o cuidado com essa questão cada vez mais, né? Na justificativa, só pela primeira frase, eu acho que já justifica todo o projeto, né? Onde diz que, segundo números da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Isso é um dado que nós não podemos carregar, né? E temos que achar mecanismos para que essa questão deixe de acontecer. E no nosso município nós não gostaríamos e não queremos que nenhum tipo de agressor possa estar trabalhando na prefeitura, porque são merecedores do nosso desprezo, né? Portanto, a gente, né, já foi aprovado em primeira votação, né, com certeza será aprovado em segunda, e a gente pede aí para que o prefeito possa nos auxiliar sancionando esse projeto e implementando essa importante ação, que não é minha nem do vereador Coronel Mário, é de toda uma Câmara, porque aqui um precisa da ajuda e do apoio do outro, pensando aí sempre no bem da população. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, eu só queria tecer um comentário até mais em razão dos acadêmicos que estão aqui acompanhando do que com relação ao projeto propriamente dito, até porque já foi o Coronel Mário e o vereador Paulinho já explicaram o projeto, já foi debatido na comissão, todos nós aqui votamos unânimes na primeira votação, todos sabem da importância do projeto, mas eu só queria tecer alguns comentários breves. Primeiro, nós estamos falando aqui da vedação para cargo em comissão e de pessoas condenadas. Então, aquela pessoa que porventura teve uma condenação, mas quisesse sujeitar um concurso público no âmbito municipal, essa vedação não existe. Para o concurso público, ele vai participar lá, enfim, e talvez para algum concurso público a nível federal, estadual, vamos usar um exemplo aí, de repente a pessoa vai tentar fazer um concurso para o Ministério Público. Talvez uma condenação na Lei Maria da Penha já nem permita ele nem se inscrever para o concurso. Ele vai se inscrever, vai ter indeferido, tem outros requisitos. Mas aqui no município, o ocupante cargo comissionado, que é aquele de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, se ele tiver uma condenação, ele vai ter que trazer vai ter que ir lá no fórum pegar a certidão lá do antecedente, vai pegar pela internet, vai trazer aqui e vai dizer: olha, o senhor tem uma condenação pela Lei Maria da Penha, infelizmente não vou poder nomear o senhor, aí se o senhor quiser entrar para o serviço público, faça concurso e passe. Outro aspecto que é importante, que eu queria mencionar, porque às vezes a gente aprova projetos bons, excelentes como esse, que os autores, o vereador Coronel Mário e o vereador Paulinho, trouxeram e nos permitiram a honra de poder votar um bom projeto desse, mas às vezes a gente recebe algumas críticas da comunidade por falta do conhecimento da situação. Mas às vezes a pessoa pode ter sido injustiçada numa acusação. Não, aqui nós estamos falando de condenação. Depois do amplo processo legal, ele se defendeu. Tem um pessoal que trabalha no fora que sabe, teve toda a tramitação, ele teve o direito à defesa, constituiu advogado, se não constituiu, foi nomeado, enfim, tudo mais. Tem direito a recurso, vai para o tribunal e tudo mais. Condenação não tem estado em julgado. Agora, quem tem uma condenação criminal não pode nem sequer ser candidato numa eleição. Esse é um ponto interessante para se analisar. Independente de ser da Lei Maria da Penha ou de outra condenação criminal, se tiver na vigência da condenação, não vai poder ser candidato. Então, a lei ela é feita para estimular as pessoas de bem a continuarem no caminho do bem, e para aquele que está pensando em fazer uma besteira, pensar duas vezes antes de fazer. Então, eu falo isso porque uma pessoa abordou a situação para mim: olha, Paulo, mas se de repente a pessoa foi vítima de uma injustiça, olha, teve um amplo processo, a gente acredita no judiciário e acredita que aquela pessoa, se exerceu o amplo direito de defesa, conseguiu comprovar que era inocente, ela vai ser absolvida, se não pela certeza, pelo menos pela dúvida.
Então, nesse aspecto, quem tem uma condenação não pode ser candidato, e quem tem uma condenação, e essa condenação for pela Lei Maria da Penha, não pode ser candidato e não pode ser nomeado num cargo comissionado. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação. Projeto de Lei 35/2019, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas nos termos da Lei Federal 11.340, de 7/8/2006, Lei Maria da Penha. Coloco em segunda discussão. Projeto de Lei 54, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências, o uso do Parque de Exposições pela empresa Classe A Multimarcas para a realização de feirão de veículos, no período de 23 a 26 de maio de 2019. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação. Projeto de Lei 54/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 418/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informações se há projeto para a pavimentação da rua 12 de setembro, a partir do cruzamento com a rua Joaquim de Paula Vieira, bem como a drenagem e tubulação do trecho entre as ruas Joaquim de Paula Vieira e Paulo Hitzmann. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Norma Pereira. não ia me manifestar, mas ontem, diante da resposta do requerimento do vereador Coronel Mário, que eu já tinha feito anteriormente também, como veio uma resposta positiva, vários moradores da rua 12 de setembro já queriam saber daquela rua, por isso o requerimento, prefeito. E aquele trechinho ali entre a rua Joaquim de Paula Vieira e a Paulo Hitzmann, realmente ela precisa urgente de uma atenção especial. Porque tem aquele terreno baldio na esquina, que pelo que consta é de gente de fora, de Canoinhas, não é daqui. Ali quando dá enxurrada é triste aquela região. E é aterro, é isso, é aquilo, tem desníveis e é no centro da cidade, enfim. As pessoas estão esperando um atendimento especial. A gente sabe que tem um caso ali que está sob júdice, né? E eu acredito que continua, porque faz tempo que eu não consultei mais aquele processo. Por curiosidade, não é, né? A gente não tem nada com aquilo, mas a gente querendo saber o andamento, o que aconteceu, enfim, porque os próprios vizinhos falam, aconteceu isso, aconteceu aquilo, etc. e tal. Mas se fosse possível um projeto, seria de bom grado e fecharia aquele quadro lá. Obrigada. Continuando a discussão. Já aproveitando a sessão de pedidos, vereadora Norma, eu pediria que esse trecho fosse extensivo até a Agenor Fábio Gomes, que é uma quadra acima, né? Porque aí sim, daí fica só uma quadra sem, então já quem faz uma quadra faz duas, né? Então quero estender essa solicitação, né? Porque vai atender Dona Maria, uma rua próxima à sua, e aí a próxima é a sua, né? Mas o requerimento é a partir, e aquele trechinho ali que precisaria da drenagem e tubulação é um atendimento diferenciado em função daquele terreno, que eu acho que até tem alguma água que escorre ali, porque ele está no matagal, a gente não consegue perceber, mas ele tem um desnível ali, aquele trechinho realmente, a tubulação e uma drenagem e óbvio, a pavimentação a partir. Eu coloquei aqui a partir, que continua lá para cima. O pedido é lá na até lá em cima, até na BR-280. Então pronto, está resolvido. Só para complementar, a vereadora Norma, ali passa o arroio Monjolo, né? Do qual ele tem esse vão ali que está aberto, né? Talvez seria solicitar uma boa limpeza ali, porque ele cruza por terrenos particulares ali, né? Seria uma ótima pedida, então, fazer
Tem uma parte que está aberta e outra parte, acho que o tubo ele não comporta, porque já chegando na Marechal Floriano, onde ele cruza ali por baixo do supermercado Novo Mundo, ali ele já dá uma vazão maior. Só para complementar seu pedido. Mais algum vereador? E aproveitando, né, nós não somos engenheiros, vereador Chico, mas falando, por eu ter passado lá pela secretaria, e lá foi um dos problemas que eu enfrentei, eu tentei enfrentar, que não foi resolvido, mas tem um servidor público que reside na 12 de setembro, logo acima, entre as duas quadras que eu citei, entre a Agenor Fábio Gomes e a Paulo Ritzmann. Ele, quando o prefeito era o Ico Costa, quando foi tubulada aquela região, e ele dizia que ele acompanhou um engenheiro na época, dizendo que a dimensão da tubulação necessária era maior do que a que foi colocada. E naquela época eram terrenos baldios, vazios, vagos, enfim, não havia construção lá. Então, uma atitude tomada pelo prefeito lá, daquela época, 1990, né, vem causando problema até hoje. Porque o dia que o senhor for, e eu espero realmente que o senhor possa contemplar os moradores daquela rua com a pavimentação, o dia que o senhor for fazer isso, não vai ter um trabalho muito grande. Porque não é apenas a pavimentação vai fazer com que a água tenha apenas suba acima do asfalto, só isso. Porque quando dá enchente, não é quando dá uma enxurrada ali, não é uma questão de enchente, ali é uma enxurrada, né? Toda a água de cima vai cair ali. Aí o senhor vai ter problema. Então, precisa fazer um estudo, e ali não sei se só o estudo resolve, porque agora como é que vai fazer? Vai demolir as casas para aumentar a tubulação? Para aumentar a vazão? E eu fiz um comentário numa sessão uma vez, que em 2013, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, com o auxílio da Defesa Civil, nós chegamos a retirar uma geladeira daquela tubulação ali. Olha só, mas daí vai entupir mesmo, né? Mas daí acho que era culpa do secretário da época, na época que era eu, do prefeito da época que era o Beto Faria, que veio ali de noite só para sacanear, jogou a geladeira ali, causando problema para a população. Então, essa é uma questão ambiental, já foi discutido muito isso nessa casa, mas ali é uma situação que precisa ser resolvida, mas de maneira muito técnica, né, para que senão resolve fazendo asfalto e fica a outra condição. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 418/2019. Requerimento número 419/2019, da autoria da vereadora Norma Pereira. E quero que seja encaminhado o ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e o senhor Edson Curoli, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, solicitando informações sobre quais ações e programas municipais são ou estão sendo desenvolvidos por esta secretaria, como Porteira Adentro, Lei número 3.872 de 2005, Incentivo à Pecuária, Lei 4.067 de 2006, e Pecuária Leiteira, Lei 5.120 de 2013, Incentivo à Fruticultura, Lei 4.208/2007, Incentivo à Olericultura, Lei 4.456 de 2010, Incentivo à Piscicultura, Lei 5.308 de 2014, Apreensão de Animais, Lei 4.125 de 2006, Serviço de Inspeção Municipal, SIM, Lei 2.688/94, Indicação Geográfica Erva Mate, IG, Projeto Caminho Certo, Programa Negócio Rural, entre outros, e ainda se há a possibilidade de, junto com a FESMATE, promover uma feira agrícola central, a exemplo da Expo Direto Rio Grande do Sul e AgriShow São Paulo, etc., em parceria com empresas fornecedores e Pagre, entre outras, com o intuito de fortalecer o agricultor e, em consequência, a região, e convidá-lo a utilizar a tribuna do Legislativo para apresentar ações e projetos. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Diante do assunto abordado ontem pelo vereador Vilmar Sudowski, que em 2017 o nosso movimento econômico rural, dentro do que foi cadastrado, deu 367 milhões de reais, e 2018 393 milhões 793 mil reais,
dentre os quais a soja em 2017, 87 milhões, 2018, 127 milhões, fumo em 2017, 95 milhões e 2018, 107 milhões. Diante disso, eu comecei a pensar e eu lembrei tipo da CDA, promovido pela Alfa, a Copérdia tem promovido feiras, e dentro desse clima de cooperação entre os agricultores e mesmo quem não era agricultor, porque eu fui lá na CDA e tinha gente de tudo que é jeito, né, de todas as profissões, para conhecer e ver e prestigiar, enfim. E como nós temos a nossa FESMAT, e que é um momento interessante para o nosso município, e sabendo que as feiras elas são importantes para desenvolvimento, conhecimento, e elas representam um aquecimento econômico, além de entretenimento e tantas outras questões, ver com o nosso secretário de Desenvolvimento Rural se não fosse possível, com a FESMAT, fazer a feira rural. E estimular os fornecedores, enfim, para apresentar. São tantas coisas, lógico que eles vão lá expor, mas profissionalizar mais e fazer. Aí eu estive dando uma olhada ontem à noite na Expo Direto, Expo Inter, AgriShow, Agro Brasília, entre tantas outras no Mato Grosso, enfim. Muitos municípios que começaram com uma feira tímida e hoje são grandes eventos e que atraem, inclusive, muitos turistas para participar desses eventos. E 2, 3 dias, enfim. Então, já que o prefeito está aqui hoje, né, nós podemos abusar nos pedidos, e acho que seria uma ideia interessante, e também para nós conhecermos o que ações efetivamente, porque o nosso secretário, a gente sabe que ele é um grande trabalhador e trabalha quieto, né? Então, quem sabe ele vindo para essa casa e demonstrar o que efetivamente está acontecendo na nossa região, principalmente com o meio rural, profissionalização, enfim. Por isso que eu gostaria que o requerimento fosse aprovado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 419/2019. Requerimento número 420/2019, de autoria de toda utilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Ronaldo Carione Barbosa, superintendente do DENIT Santa Catarina, solicitando que sejam procedidas ações urgentes na construção de forma emergencial de passeios para pedestre na via marginal da BR-280, município de Canoinhas, entre a entrada da rua Sérgio Gapsky e a entrada da rua Mário João Maier. Tal solicitação justifica-se ante o risco iminente de ocorrer acidentes como atropelamento de pedestres, principalmente crianças que trafegam sobre a pista marginal por falta de passeio, conforme fotos em anexo. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Primeiramente, eu gostaria de justificar o vereador Vilmar Sudosky, que formulou um requerimento muito bem descrito, inclusive com relação a essa via marginal e também as obras que estão sendo feitas nesse trecho da BR-280, na travessia urbana, perdão, Vilmar. Mas eu estive a pedido da comunidade na sexta-feira e hoje lá, observando o vereador Chico. E até conversando com o vice-prefeito, que tem um contato com o senhor Ronaldo Carione Barbosa, que é o superintendente do DENIT Santa Catarina, a resposta que veio do seu requerimento, né, é que o engenheiro Jefferson de Mafra não é mais responsável, que seria Joinville. O problema é que nós iríamos analisar o projeto. E eu acho que urge, antes que ocorra um acidente, nós já tivemos vítima fatal lá, de criança saindo da escola antes dessa revitalização, mas o que eu vi lá hoje realmente me chama a atenção, porque crianças, por exemplo, ou ele trafega na via marginal, ou ele tem que atravessar a BR para ir para o outro lado, aí sim, nós temos ciclovia lá e passeio. Aí para ele voltar para Mário João Mar, ele atravessa novamente, viu? Existe um contrassenso muito forte. Eu não sou engenheiro, não posso discutir projeto, mas antes que ocorra efetivamente um acidente, tem as fotos lá, a pessoa andando na pista marginal, inclusive está estacionando, agora proibiram, né, estacionavam. O Código Transbrasileiro ele prevê que a precedência é pedestre. Eu não consigo compreender
né? Claro, tem questão de desapropriar lá, não sei, eu não vou entrar no mérito da questão com relação ao espaço, mas alguma coisa tem que ser feito, porque o pessoal está andando em cima da pista e não tem outra possibilidade. Porque, por questão cultural, você não vai botar uma criança atravessar uma BR para ir para o calçado do outro lado, para depois voltar pela própria BR, atravessar novamente para ir para outra rua. Existe um contrassenso. Eu respeito o DENIT, projeto, enfim, mas pelo que eu vi lá, eu até iria filmar, talvez amanhã eu vou lá e filme, não pode. Você vai ser atropelado uma criança, principalmente criança, porque é mais descuidado, estava andando em dupla, em trio, em cima da pista. Depois que acontecer, daí não adianta mais, aí já aconteceu. Então, é essa a preocupação. Por isso que eu formulei um novo requerimento, dada a questão emergencial, no meu entendimento, vereador Vilmar. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidonski. Quero parabenizar o vereador Coronel Mário pela iniciativa de estar encaminhando um novo documento para o DENIT. Eu volto a frisar aquilo que já frisei em outras vezes, por isso que eu quero lhe parabenizar. Não é uma legislação que nos pertence, mas nós viemos aqui, nós temos que defender isso, porque somos nós que estamos cruzando a rua, são os nossos munícipes, os nossos parentes, os nossos alunos, nós é que fazemos as travessias ali, então tem sim que se continuar lutando para que eles revejam, porque a logística que eles montaram ali, da forma como eles fizeram esse projeto, não atende às nossas necessidades e nos traz grandes riscos de outros acidentes, como já aconteceu em outros tempos. Então, hoje já temos algumas lombadas, do qual reduz a velocidade, mas mesmo a redução da velocidade não deixa de trazer sérios perigos. Nós tivemos recentemente uma carreta que acabou batendo num pedestre ali bem no trevo, bem na rótula. Isso não deve fazer mais que uns 60 dias que isso ocorreu. No momento eu estava passando lá, eu ainda tive a infelicidade de presenciar ali, vi o corpo na pista, e olha, uma carreta andando devagar. Por quê? Porque não tem o local ideal para que o pedestre possa fazer a sua travessia. É óbvio que tem que ter um local ideal, um local correto, onde o pedestre possa fazer a travessia, e não tem. Tudo que foi feito lá foi feito de forma... foi gambiarra, não foi feito, vamos usar o termo correto. Fizeram, o engenheiro que engenhou aquilo lá, gambiou, fez gambiarra, porque não é da forma correta. Teria que, sim, tem proprietários que têm áreas de terras ali e que precisa ser desapropriadas, não sei, mas os proprietários que estão ali sabem que estão em áreas que pertencem ao DENIT. E se o DENIT desapropria, discute judicialmente, toca-se ação, vê o que se faz, né? Não se quer que o proprietário perca o direito, não, paga ele, discute com ele, discute judicialmente. Sei que é uma demanda longa, demorada, mas senão não vai consertar uma via importante, uma travessia importante dentro do município. E olha, aquele trechinho ali, aquele pedacinho ali, né, da motocar para frente, nós só temos problemas, nós não temos nada que esteja realmente bem equacionado dentro da legislação de trânsito. Nós não temos, nós só temos ali coisas que estão de formas erradas e que não contemplam a legislação do trânsito e especialmente a travessia de pedestre. Parabenizar pelo requerimento e tomara que o seu requerimento tenha mais êxito e mais sucesso. Não podemos parar. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, vereadores, diante de tanta arbitrariedade que estão fazendo com aquele trecho, diante de tantos requerimentos e convites para que o engenheiro do DENIT, enfim, compareçam a essa casa, apresentem um projeto, deem explicações sobre a maçaroca que estão fazendo naquele trecho, sem técnica, faz uma coisa, remenda a outra, enfim. E se nós marcarmos para nós irmos até o DENIT com as fotografias e o vereador Coronel Mário filma aquilo lá, principalmente no horário de escola,
porque eles estão ignorando o que nós estamos fazendo. Então, o correto seria nós irmos lá, talvez, prefeito, o engenheiro do município, junto, alguém representando o executivo e o legislativo, nós irmos munidos até eles, nós irmos, porque eles não estão vindo, nós estamos convidando já há 2 anos e meio, fazendo requerimento, convidando para apresentar projeto, enfim, e eles não vêm aqui. E aí eu me lembrei aqui do requerimento do Jefferson Bittencourt, engenheiro da UEL de Mafra, que diz o seguinte: acusamos o recebimento dos vossos ofícios 233 e 236 de 2019, reportando-se as obras da travessia urbana de Canoinhas pela BR-280. Informamos que não mais respondemos pela supervisão regional do DENIT, cuja responsabilidade foi transferida para a unidade local de Joinville desde março de 2018. De qualquer forma, ficamos à disposição dessa Câmara de Vereadores no Escritório de Fiscalização de Mafra para quaisquer esclarecimentos dentro da nossa competência. Sem outros particulares, ficamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento. Então, ele mandou um ofício dizendo que a supervisão é com Joinville. Mas qual que é a responsabilidade de Mafra? Então, temos que formar uma comissão e ir lá, levar esse filme, levar as fotos, fazer um apanhado de todos os requerimentos que nós já fizemos, de tantas respostas que não nos foram dadas, desrespeito do DENIT para com a nossa região, e esse ofício que diz e não diz, né? Nós ficamos com uma parte, mas a supervisão é com Mafra, é com Joinville. Então, eu acredito que a forma de nós darmos um ponto final é tomarmos essa providência. Ele fala ali que ficaram só com a fiscalização, mas que, né? Fala que ficaram só com a fiscalização, mas estão fiscalizando o quê? Se está tudo atravessado ali, tudo errado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado em votação única o requerimento 420/2019. Requerimento número 421/2019, de autoria e totalidade, solicito que seja concedido, conformidade com o artigo 92, parágrafo 4º, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Moção de parabenização ao senhor Tenente Coronel PM João Marcos Dabrowski de Araújo, pelos relevantes serviços prestados frente ao Comando 3º BPM no período compreendido entre 5 de dezembro de 2016 a 22 de maio de 2019. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, formulei esse requerimento, tomei a liberdade de toda edilidade assinar. O Coronel Araújo imprimiu um ritmo de trabalho frente ao Comando 3º BPM, nós somos testemunha disso, o senhor prefeito foi testemunha também, de várias ações que foram implementadas, né, como a criação do canil setorial, né, que atende de Mafra a Calmon, a escola de trânsito, né, a questão de frota, parceria com o Poder Judiciário, enfim. Eu, como fui comandante de batalhão, a gente sabe, né, de N atribuições que se tem e da obrigação como funcionário público se desempenhar a tua melhor atividade. Agora, o reconhecer isso na carreira de um oficial é extremamente importante. E amanhã o Coronel Araújo está passando o comando ao Tenente Coronel Sacinski, que comanda Porto União, e a Canoense vai assumir o comando aqui também, e está indo para Jaraguá do Sul. Ele procurou trazer a comunidade para dentro do quartel, né? Além disso, né, como eu falei, isso nada mais é que obrigação do bom funcionário público, mas ele fez além de suas obrigações, é por isso que eu formulei o presente requerimento e solicito a aprovação dos senhores. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento 421/2019, votação única. Requerimento número 422 ao 430 de 2019, de autoria e totalidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo Lima Júnior, presidente da SIC, ao senhor Cirineu Novak, presidente do CDL, Canoinhas, ao senhor Edmir Anton, presidente do Lions Clube Ouro Verde, ao senhor João Gilberto Kraus, presidente do Rotary Clube de Canoinhas, ao senhor Denilson Antônio Grolli, presidente da Loja Maçônica Liberdade e Justiça, ao senhor Cláudio Verca, presidente da Loja Maçônica Liberdade e Justiça 2112, ao senhor Jesuíno de Lima Neto, presidente da Loja Maçônica Cavaleiros do Contestado, ao senhor René Chique, presidente da Loja Maçônica Estrela do Planalto,
ao senhor João Carlos Wolff, presidente da Loja Maçônica Fraternidade de Três Barrense, solicitando que essa conceituada instituição encaminhe ofício aos senhores deputados estaduais do Estado de Santa Catarina para que seja aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Projeto este que contempla a redução de 10% em comparativo ao ano 2019 dos percentuais que serão repassados na forma do O10 para o Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e o DESC. Coloco em discussão os requerimentos do número 422 ao 430/2019. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, nós havíamos formulado um requerimento assinado por toda a edilidade, endereçado ao senhor governador do Estado. Eu recebi uma resposta do governador essa semana, agradecendo, e já transmito a todos os senhores vereadores, né, pela iniciativa da formulação desse requerimento, porque a única forma realmente do Poder Executivo poder investir em torno de 400 milhões de reais de economia, eu tinha colocado no requerimento inicial 350, mas é 400, segundo ele me passou, se for realmente apertado o cinto de todos os poderes. E na conversa que eu tive, na resposta que eu obtive dele, ele disse que somente esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2020 vai ser aprovado se houver uma ampla pressão da sociedade. O presidente da FACISC, né, inclusive de São Bento do Sul, Johnny Zuloff, já se manifestou e está fazendo também, a nível de Estado, contato com as instituições para que pressione os seus deputados estaduais a aprovarem. A informação que eu recebi é que talvez não seja aprovada a redução do 10º, porém que será criado um fundo para repasse de recursos aos hospitais de Santa Catarina. Seja o que for, né, por solicitação dele para movimentar demais instituições da sociedade civil organizada, em função disso que eu formulei o requerimento, em função da resposta do senhor governador, porque nesse momento da história é extremamente importante e não é objetivo, talvez, dessa casa ou de nenhum dos senhores reduzir recursos dos demais poderes. Porém, né, nesse momento da história, haja visto o de recursos por parte do governo federal, enfim, tudo que está acontecendo a nível de país, não existe outra forma, tá, a não ser os senhores deputados estaduais aprovarem, né, a nova LDO para o exercício 2020. Então, em função disso, eu tomei a liberdade novamente de fazer esse requerimento. Seria isso, muito obrigado. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Vereador Coronel Mário, eu acho isso de extrema importância e eu estava aqui pensando nos sindicatos. Nós poderíamos, na próxima sessão, estendermos aos sindicatos. Nós temos o Sindicato do Comércio, o Sindicato da Indústria, Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tem o Sindilojas, Sindimadeiras. São instituições que têm um número significativo de associados, todas muito respeitadas. Nós poderíamos ampliar com essas instituições e que os municípios vizinhos também adotem esse critério para que efetivamente nós nessa casa nós estamos fazendo uma economia enorme, todos os recursos nós estamos devolvendo ao município para que sejam bem investidos. Acredito que o Tribunal de Justiça, outras instituições, elas não negarão participar nesse momento e contingenciar as suas receitas. Obrigada. Continuando a discussão, não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam os requerimentos do número 422 ao 430 permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos do número 422 ao 430. Requerimento número 431/2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar se existe projeto de revitalização da Praça Francisco Timóteo Boiarski. Está em discussão. Senhor presidente. Palavra ao vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, mais um pedido aí para o prefeito que está presente aí, para que
com carinho e desse uma olhada nessa praça, desde que foi, então, feito o loteamento lá atrás, não lembro nem o ano que era ali, então, aí, o potreiro das irmãs, das freiras ali, ela está lá. O que foi feito lá, colocado uma pedra e a família pagou a placa para colocar o nome da praça lá. Nada mais foi feito. Então, já com aí a revitalização das praças que estão fazendo aí no centro, muita coisa boa dali estava para ser utilizada lá. Inclusive, né, as calçadas seria um pedido da comunidade, da qual eu moro ali perto, e vejo que aquela praça lá, além de umas roçadas ali na capoeira, que ainda é mato de potreiro, outra coisa não foi feita lá. Sim, senhor presidente. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam permanecer como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 431/2019. Requerimento número 432/2019, de autoria e utilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Emerson Correia, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre interesse pessoal. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Eu quero... Hoje foi... começou-se a divulgar um evento, o evento do primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Canoinhas, que vai acontecer entre o dia 5 e dia 8 de junho. Senhor prefeito, o senhor foi um dos incentivadores para que esse evento acontecesse. E como nós, nesta casa, regulamentamos no ano passado a produção da cerveja artesanal e também a sua comercialização, através de um projeto de ordem executiva que veio do nosso prefeito municipal, esse ano a gente também regulamentou o dia 5 de junho como o Dia da Cerveja Artesanal Brasileira no município de Canoinhas. E, em função disso, então, foi conversado com os mestres cervejeiros para que nós fizéssemos um evento. E aqui até eu quero cumprimentar o nosso mestre cervejeiro Paulo Glinski, que também é um produtor de cerveja e produz cerveja artesanal de forma amadora, mas produz, né, vereador Paulo? E entre mais 13, 14 pessoas que estão produzindo cerveja no município de Canoinhas, e também, nesse momento, deixar um convite àquelas pessoas que talvez nós não ainda temos ciência que ela produz e gostaria de se integrar nesse projeto e nesse evento, que fica aí esse espaço aberto para as pessoas que produzem cerveja artesanal no município. Então, esse evento estará acontecendo no dia 5, 6, 7 e 8. No dia 5 vai ser na cervejaria canoense, na cervejaria do seu Rufer Leffler, que é o dia do aniversário dele. Então, será comemorado nesse dia lá um evento. E daí, no dia 6, será lá na Vips Beer, também vai fazer parte do evento. No dia 7, na sexta-feira, no Empório Filomena. E no dia 8, que seria o grande dia, no sábado, né, das 10 da manhã às 5 da tarde, onde aí a Prefeitura Municipal está dando total apoio, através da Fundação de Cultura. O Roberto Nas Neves tem nos auxiliado, nos ajudado muito, o Éder, também lá do turismo, e entre todos os mestres cervejeiros que estão envolvidos nesse processo, nesse evento, né, para que esse evento ocorra e que nós possamos divulgar a cerveja artesanal nossa de Canoinhas, e o nosso apoio aqui no sentido de que, quem sabe, no futuro, um desses cervejeiros, desses mestres cervejeiros, tenha a felicidade de que a sua produção caia no gosto das pessoas e que ela possa ser uma empresa de um nível muito maior e construa-se uma empresa e que se tenha êxito. De repente pode surgir, e é desses eventos, pequenos eventos, como foi Blumenau e outras cidades, que se começou pequeno e tornou-se grandes eventos e com grandes indústrias cervejeiras no estado.
O consumo de cerveja hoje é grande, né? A cerveja convencional, normal, é um movimento econômico milionário, né? Se não bilionário, né? A nível de Brasil, é muito grande esse mercado. Então, eu agradecer aí à Fundação de Cultura e a todos os mestres cervejeiros que estarão participando desse evento, que estará acontecendo, então, nos dias 5, 6, 7 e 8, e contamos aí com a presença de todos, o apoio das pessoas que puderem divulgar. E se alguém conhece alguém que produz cerveja, que nos apresente, que fale do evento para que essa pessoa possa se integrar junto com os demais. No mais, agradecer a presença do prefeito, dos acadêmicos, do Ildemar, das demais pessoas que fizeram presença nessa sessão, nos prestigiando. Muito obrigado e boa noite a todos. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. O vereador Paulo Glinski sempre nos surpreendendo, né, que eu sabia que ele produzia um barril de 200 litros de cerveja por semana, eu sabia, mas não sabia que era para consumo próprio. Né? Então, deve ser muito boa, né? Eu quero, brincadeiras à parte, né, eu quero cumprimentar mais uma vez nossos acadêmicos, o nosso querido prefeito, nossos visitantes, e convidar para que mais vezes se façam presentes, né, a essa casa legislativa que é a Casa do Povo. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para a próxima segunda-feira em horário regimental.